Pessoal, a análise de experiências que nós temos com um aspecto que parece sair do nosso controle, ou mesmo uma atitude a tomar referente àquilo que não está claro para nós, mas que é necessário realizar algo, isso vai dizer de aprendizados que vão acontecendo enquanto essa dádiva bendita que Jesus nos traz e que passa por fermentar o discernimento e a sabedoria naquilo que está sendo decidido. Tinha uma mãe cujo filho ele apresentava um determinado grau de autismo e ele já está ali no 3º ano do ensino médio, caminhando para fazer a conclusão desse curso, no caso o ensino médio, e ela houvera comentado que existe uma dificuldade dele em entrosar com os daquela casa ali, no caso é a mãe, o pai e a irmã mais nova, e um desejo de certa forma, poder ter uma tranquilidade de estar só ali no espaço, no caso dentro do seu quarto, que inclusive diz de uma resistência em sair desse quarto, seja para se alimentar porque vai encontrar outras pessoas, seja para tomar um banho, seja para tomar um remédio, que muitas vezes acaba ficando sem tomar. E a irmã também apresenta uma agitação, mas ela no caso é mais uma hiperatividade, ele é um autismo e essa irmã uma hiperatividade. E que esta irmã deseja estar com ele, mas ele acaba que busca mais estar só, até pela predisposição que ele traz, em termos de alguma sensibilidade a barulho, a movimentação perto dele. E acaba desaguando numa isolamento que lhe acontece, e essa irmã, uma dificuldade que a mãe tem para administrar a sua ansiedade e agitação mesmo. E uma das coisas que essa mãe relatava é que antes ela conseguia levar eles ali no templo da fé religiosa dela, que ela participava, e depois ela houvera ficado sem o carro, tinha uma moto, e levava com isso a filha, mas esse filho ela acabava deixando, porque ele também iniciou uma resistência à questão da espiritualidade, também uma dificuldade com a terapia, que se expressa nele, dentro da sala de aula ali,
seja o professor ou os colegas ali que estejam próximos dele. Inclusive, se chegar perto dele e falar num tom mais alto, ele já tem uma dificuldade com a altura e manifesta uma retração em referente a isso, e por isso que, inclusive considerando futebol que ele gostava, um vôlei, pela questão da gritaria e do barulho, para não incomodar outrem que estava ali fazendo algum barulho, seja para comemorar um gol ou alguma pontuação ali naquele jogo, seja quem está ali sentado assistindo e que faz isso também, acaba podendo falar mais alto em referente ao que está acontecendo ali, para não abordar quem está do lado dele fazendo algum tipo de barulho, ele prefere deixar de ir. E manifesta inclusive um gosto com desenho, com usar cores diferentes, com uma língua estrangeira, o inglês que ele tem uma facilidade, com a biologia também ele tem uma facilidade, com a matemática, que inclusive é muito inteligente, porque o autista, consoante o que a doutrina espírita nos traz, ele é um espírito muito inteligente que pode ter usado isso no pregresso para algum tipo de liderança que levou outros a uma sombra. E isso pode então reverberar na condição que ele vive hoje, que traz para ele algum tipo de limitação, e faz com que tenha necessidade de uma medicação e inclusive pode acontecer uma retração e uma negação de tomar esse medicamento, que inclusive a mãe comentava da dificuldade em dar para ele esse medicamento, que muitas vezes ele recusava, e acaba que a professora de apoio que estava conseguindo ministrar para ele esse remédio, mas que tem uma janela ali para fazer efeito, e mostra que existem situações do nosso ontem que volta e que, de alguma forma, também estarão a pedir daqueles que estão mais próximos uma sabedoria para lidar com isso. Se nós considerarmos um conjunto de adolescentes, cada um numa condição diferente do outro, onde existem necessidades particularizadas e individualizadas, mas que estão ali num conjunto para um dado momento, tem a ver também com a diversidade, a importância da convivência e da tolerância. Porque seja para aquele que apresenta algum tipo de transtorno, laudado, seja para aquele que está com uma ideação suicida, ou com déficit de atenção, ou com uma ansiedade, ou que está vivendo alguma situação de automutilação, de violência, que está ou sob medo, ou receio, ou sofrimento importante. Aquele momento ali, ele precisará conjugar tanto
o esclarecimento quanto o consolo. Porque acaba que nós temos interações onde aquele que está diante de mim precisa de consolo. Mesmo que eu não saiba a história desse outro, medicação que ele toma, se ele toma ou não, onde ele trabalha, como é o ambiente na sua casa, mas podemos entrever que é alguém que precisa receber consolo para continuar a sua jornada. E muitas vezes, um indivíduo que passa diante de mim, que está com uma ideação suicida, conforme a energia que ele receba de mim, num sorriso, num acolhimento, pode ser que ele aguente mais um dia sem tentar algo contra si mesmo. Por causa daquela energia boa que ele assimilou de mim, porque eu estava interessada em poder levar a paz de Jesus para alguém. Em sendo assim, nós vivemos numa sociedade onde estamos doentes, e em situações, seja do déficit de atenção, de uma ansiedade, de um pânico, de uma depressão, em que nunca se vendeu tanto em medicamento controlado, com retenção de receita para as nossas mazelas mentais e morais. E ao mesmo tempo, nós nos sentimos perdidos, mesmo Jesus, há mais de 2000 anos, já tendo nos dado o mapa do tesouro, do caminho que devemos seguir, consoante o seu testemunho, e pensando como Jesus agiria no meu lugar, o que Jesus faria nessa situação, o que Jesus está pedindo de mim nesse momento, o que Jesus está me chamando a realizar, que deve ser o nosso mapa do tesouro mesmo e a nossa trilha. Porque conforme ele me dissera, o caminho, a verdade e a vida está em Jesus. Que traça uma rota e que quando nós nos imbuímos como uma esponja que embebe na água e podemos nos encharcar dessas vibrações da moral do Cristo, nós conseguimos levar o amparo e o conforto, o aconchego daquilo que fazemos, falamos, no nosso trabalho. E muitas vezes o que nos dificulta fazer aquilo que Jesus nos propõe não é nem uma maldade, mas fraqueza mesmo. Que às vezes até existe uma intenção boa da nossa parte, um desejo, e até pode acontecer um dado esforço, mas a minha fraqueza mesmo, a minha vulnerabilidade, me fazer falhar naquele propósito.
eu me encontrar na iminência ou numa nova queda. Muitas vezes no mesmo lugar, na mesma situação. Às vezes a milésima. Daí para mais, em que eu tropeço e caio na mesma pedra, com o mesmo tipo de situação. Mesmo sabendo da vigilância que eu preciso ter comigo, percebendo aquilo que é mais delicado, enquanto um processo comigo mesma que eu preciso antenar, sabendo que Jesus me propôs há mais de 2000 anos, e tendo diante de mim como ele faria no meu lugar e, portanto, como me competiria fazer, eu pego e caio. Eu vendo esse céu diante de mim de possibilidades nobres e de uma placa clara naquela direção, eu afundo no abismo de um novo erro, de uma nova queda. E uma coisa que está aí imiscuída nessa situação é estarmos num corpo de carne. Porque estar encarnado num organismo físico é um perigo e um risco que nós não temos noção. Naturalmente que, se eu desejo sair antes da hora desse corpo, eu vou estar adentrando as vibrações mórbidas do suicídio, direto ou indireto, e vou entrar numa situação pior do que eu estou. Porque às vezes demora século para poder eu recompor o estrago que eu faço quando eu caio nas vibrações autocidas, de autoextermínio. Por isso, precisamos ser fiéis a esse caminho enquanto encarnados, ir até o fim com aquilo que acordamos, mas na utilidade, na vitória sobre a nossa fraqueza, que passa por percebermos a vulnerabilidade e o risco que é estar encarnado. Porque a matéria, ela tem um poder de nos obnubilar, de nos confundir. Daí nós perdemos parâmetros importantes que no astral nós tínhamos, porque lá nós não estávamos ligados a um corpo orgânico. E não temos a visão da espiritualidade, como nós conseguimos ter no astral. Porque a matéria, ela tem um efeito colante de nos cegar e de nos atrair para uma queda, conforme nossa tendência, nossa concupiscência, com impactação no nosso órgão de choque, e que vai se mostrar naquilo que nos tenta. Em sendo assim, todo esforço que nós envidarmos para vencer nós mesmos vai ser pouco. Para que nós consigamos ir dando conta de acertar mais e errar menos. Tinha uma moça que ela, quando estava ali já na pré-adolescência, ela houvera pressentido que situações difíceis aconteceriam com ela. Poderia ser um tipo de premonição ou algo correlato, em termos de perceber que expiações complexas alcançariam, a pedirem dela uma força descomunal,
que ela teria que verter até a última gota. Se ela já estava ali na pré-adolescência, e mesmo a sua infância, ela sentia o peso do que aguardava, ela já tinha uma vidência de situações complexas que recairiam sobre ela. E, em sendo assim, quando ela entrou ali na pré-adolescência, percebeu que ventos, a revelia dela mesma, a compulsariam para experiências expiatórias que ela tinha que viver. Inclusive, devido a isso, ela já manifestava uma abertura para a espiritualidade, um desejo de elevação, desde criança, para as reflexões, para a meditação. E nesse período da sua infância, inclusive, ela já percebia que seria levada para situações na área da afetividade, da sexualidade, complexas, difíceis, consoante aconteceu num reencontro com um rapaz, em que eles permaneceriam 7 anos juntos, porque foi algo que ela precisaria, enquanto compromisso, viver, e se conseguisse ajudá-lo, poderia ser liberada depois desse período. E por ir percebendo, ali já na sua pré-adolescência, quando vai acontecer na transformação do corpo, que ela ia ser levada à força mesmo para experiência expiatória na área da afetividade, da sexualidade, ela começou inclusive a se encurvar, a querer parar o movimento físico que estava acontecendo com ela pelos hormônios da adolescência. Em sendo assim, quando ela se percebeu nesse relacionamento que ela lutara tanto para poder não entrar nisso, a sua fraqueza mesmo foi fazendo ela ter tentativas de dar conta daquilo que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo ela vivia outras expiações em outros relacionamentos, inclusive dentro da casa dela, com a sua mãe, que implicava uma sobreposição energética, onde ela não conseguia se diferenciar dessa mãe. Isso começou a ter uma interferência no seu psiquismo, que ela foi adoecendo. Por isso, o risco dela adentrar uma anomalia mental irreversível foi muito grande, porque acabou que ela se percebeu em diferentes experiências profundas, mas ao mesmo tempo expiatórias, em que ela precisaria dar conta de continuar. E aqui não é só querer, como faláramos, é ter força para dar o próximo passo, para não enlouquecer, para não desistir. E mesmo não desistindo, dá conta de continuar por não ter desistido. Porque o risco que ela teve foi cair mesmo uma falência orgânica, pelo peso energético que ela carregou por muitos anos.
naturalmente com as suas consequências, como uma anemia violenta que ela teve, que até tinha a ver com a perda de sangue mensal, mas que tinha a ver com essa questão da energia que estava degenerada, pela violência das experiências expiatórias enquanto para ela. Questão também do sono, que ela acabou ficando anos em que ela não dormia adequadamente. Alguns anos ela ficou sem dormir. Naturalmente que o organismo, ele acaba nos enganando quando é assim, a gente acaba tendo alguns momentos de descanso, porque senão a gente não aguentaria. Mesmo se eu estiver numa condição de pânico, de loucura, de alguma demência, o meu organismo ele faz acontecer, como a própria respiração que é involuntário, o batimento do coração que é involuntário, as eclipses de sono em que eu apago na cama e durmo, mesmo que eu não perceba que eu dormi, isso acaba sendo involuntário, porque são movimentos reflexos para que o organismo consiga levantar depois daquele período. Porque se houvesse a interrupção completa do sono, por um tempo muito prolongado, chega um momento que vão acontecer sequelas irreversíveis, como há relatos em situação de tortura de guerra, em que um indivíduo, ao ser preso, ele é mantido sob estímulos contínuos de medo, ou mesmo de agressão, em que ele não é permitido a ele dormir. Naturalmente que vai ter um momento que o organismo ele acaba desfazendo aquelas conexões de dor, ou pelo menos diminuindo, porque desfazer seria um termo forte no sentido de conseguir parar o estímulo da dor, mas diminui e leva o corpo a um apagamento, mesmo naquela situação. Mas, consoante o tempo que isso possa acontecer, fica sequela. Então, o risco dessa moça gerar sequelas irreversíveis foi muito grande, porque mesmo nesses movimentos involuntários de preservação do corpo e de tentativa de fortalecer o organismo, aquilo que ela estava vivendo, sobreposições expiatórias, energéticas, era muito violento. Ia destrambelhando sua energia, o seu psiquismo, a tal ponto que ela não conseguia comer, não conseguia dormir, dentro da percepção que ela tinha. E com o tempo ela já voltou, às vezes, a comer alguma coisa, em algum momento, mas caiu naturalmente em inanições energéticas severas, que poderiam ter sido irreversíveis para sua vilegiatura. E mostra que, como esse adolescente que nós faláramos de autismo, existem manifestações do nosso organismo que somente se eu consigo olhar para Jesus, assimilar o que ele faria no meu lugar e fazer igual, é que eu consigo dar o próximo passo. Porque aí vão envolver teias complexas de auto-perdão, perdão a outrem, autoacolhimento, autocompreensão, não desistência. Porque a primeira desistência que acontece é de mim para comigo. Quando eu chuto um balde, entorno um copo com leite e desisto de continuar tentando me ajudar. Sou vencida pela minha própria miséria. Desisto de continuar tentando ser melhor. Essa é a primeira desistência, e a partir dela eu desisto daquilo que esteja fazendo e desisto dos outros.
tentar ser esse consolo por onde eu passe. E tem a ver também com a própria questão de ser rápida para lidar com aquilo que me encontra, como num episódio em que nós estávamos ali ministrando uma aula na Uniub, no ensino à distância, e ali tinha uma saleta onde acontecia a aula propriamente dita e eram feitos movimentos com tubos com o Erlenmeyer, às vezes usando fogo, também devido à necessidade do aquecimento, fazer combinações que fazia parte ali da pauta da aula daquele dia. E uma dada noite em que essa aula estava acontecendo, tinha ali poucos alunos naquela sala, nós estávamos ali, e foi colocado um Erlenmeyer com uma dada substância para acontecer uma reação no chamol ali, em que o fogo foi ligado, e esse fogo espalha por aquela sala. O fogo, quando ele começa a espalhar, ele é muito rápido, né? Então, a gente não precisa exatamente quando aquilo começou a espalhar, porque a hora que começa é muito rápido. E vai tomando o que está em volta. Aí eu tinha saído da sala e estava escuro de fora, porque era de noite. E ali o fogo já tinha tomado, tinha uma aluna ali mais próxima. Porque tinha um gás ali do lado, na parte de fora, e que inclusive esse gás, ele é que estava dando o combustível para aquele fogo que foi ligado ali naquele laboratório. E ao sair ali, que eu fui para o lado para tentar localizar esse gás, estava escuro. E a gente vê a ação de Jesus mesmo, que me ajudou a localizar a portinhola, que estava aberta, porque se ela tivesse fechado, tinha explodido tudo. Encontrei essa portinhola aberta e achei o ponto ali do gás para fechar ele. Aí depois já tinha sido acionado o guarda que veio com o extintor de incêndio, porque mesmo que aquela sala explodisse e aqueles compartimentos próximos ali, o que é material, constrói de novo, não tem problema. Mas as vidas que estavam ali, aqueles jovens que estavam ali, que poderiam ter machucado. Ou seja, existem preservações energéticas e vigilâncias que nós precisamos viver, porque mais cedo ou mais tarde vai acontecer alguma situação que vai pedir uma ação rápida de mim, que eu tenho que estar bem, lúcida para dar conta. Senão, ou eu faço algo errado, ou eu não consigo fazer aquilo que precisa, com a consequência que viria daquilo. Por isso que o cuidado com a nossa mente, e para que nós não enlouqueçamos e consigamos fortalecer a moral do Cristo na nossa vida, no nosso pensamento, na nossa palavra, naquilo que fazemos, ele é sine qua non para que nós possamos ir construindo embasamentos sólidos, até mesmo para as expiações que precisaremos viver e as respostas que serão pedidas de nós, porque nós não sabemos o que ainda nos espera. A gente se percebe indivíduos falhos, cheios de erro, sabemos que tem um pregresso de faltas que precisamos expiar, que passa pelo arrependimento, expiação, reparação. Inclusive
se estamos aqui encarnados, é porque houve um arrependimento prévio. Então, agora nós precisamos espiar, reparar. E que, se eu endureço o meu coração e me fecho e desisto de me melhorar, vai acabar que esse endurecimento vai significar eu não aproveitar o arrependimento que eu vivi no astral, que permitiu que me fosse dada uma nova oportunidade de estar aqui encarnado. Inclusive eu posso desarrepender erros que eu já houvera vivido, coisas que para mim eu sei que eu não devo fazer, eu me endureço, eu me fecho e já não faz diferença fazer aquilo ou não. Por isso que a questão de seguir a orientação que nos é dada na tarefa do bem pelo Cristo, movimentando providência inúmera ao longo dessa nossa trajetória. O bem mesmo vai nos movimentando em linha certa para construir o reino da luz, que é esse serviço em prol da melhoria geral, em que a minha alma pode se mover na glória bonosa. Se eu me emparedo no egoísmo, no meu orgulho, na minha desistência, eu me arrasto em desequilíbrio, em desajuste, sob a treva da sombra, do mal. Em sendo assim, a questão de ter uma vida de oração, onde eu, diante de Deus, consigo viver uma fé sólida, mas no meu cotidiano eu transbordo fé ou amargura, de que adiantaria essa atitude de fé, de oração, se quando eu estou na convivência do dia a dia, eu derramo calúnia da minha palavra, eu sou intolerante, e naquele momento que eu recebo o endereçamento de uma palavra de simpatia, de afeto, e que isso me salva, mesmo que o outro não perceba que aquele endereçamento de consolo me salvou naquele dia, pela amizade, pela caridade, por simplesmente me querer bem, precisa ser um parâmetro para o que eu faço com outrem. Porque nós vivemos situações de conturbamento, de expiações, em que tantos quantos pudermos ter contato,
somos convocados por Jesus a deixar algo de bom por onde passarmos. A renovação da esperança, o desejo de continuar, de ser melhor. E isso é um aprendizado onde avançamos no amor, no perdão, no acolhimento ao nosso entorno, fazendo o nosso roteiro espiritual. E também uma consagração e mal portar dentro da alma a descobrir o lado bom das criaturas e das situações que nos ocorrem, com uma pertinácia tal que eu não encontre ensancha para criticar quem quer que seja. Geralmente que nós fazemos reflexões e há questões que precisam ser trabalhadas porque aquilo que nós ignoramos trabalha contra nós. Quando Jesus nos convoca à boa reflexão, ao autoconhecimento, às análises que precisamos fazer da nossa conduta, daquilo que temos feito da nossa vida, é porque isso é base para que nós dissolvamos trevas, sombras que nos espreitam e que estão agindo contra nós caso nós não fizermos esse enfrentamento. Agora, uma coisa é nós podermos refletir e falarmos as nossas questões à luz da doutrina espírita, à luz do Cristo, que é de onde promana o bem que isso nos faz, que é do Cristo que vem a luz, a ajuda, e podermos então fazer essas fermentações que naturalmente que existem situações na nossa sociedade que precisam ser faladas, questões que precisam ser conversadas, porque o fato de ignorar o que acontece vai contribuir para que aquilo que está encoberto continue trabalhando contra nós, enquanto sociedade. Por isso que tem questões que precisam ser tocadas e trabalhadas, não com o intuito de difamar, de caluniar, mas de reflexão. Porque uma coisa que eu falo aqui, que naturalmente que é o próprio Cristo mesmo que faz o momento acontecer que possa trazer utilidade. Sobre uma dada situação, beneficia a todos nós aquela reflexão. Por isso que a omissão, a indiferença e virar as costas para as nossas questões são hecatombes morais e nos fada a queda. Daí que não é o falar algo para falar mal ou para denegrir quem quer que seja, não. Mas reflexões que ajudam a todos nós, enquanto sociedade, a nos melhorarmos, a entendermos melhor as nossas questões, a sermos mais tolerantes. Por isso que a reflexão da doutrina espírita, ela é tão bendita. Porque o espiritismo, ele lança luz sobre as questões. Naturalmente que em todo o clima religioso, em qualquer local de cultura ou de fé que exista um coração aberto a Jesus para fazer essa boa reflexão, ela vai acontecer. Mas quando a gente fala da doutrina espírita, até pelo arcabouço colossal de conteúdo e daquilo que podemos usar para essas reflexões, isso torna muito rico. Inclusive porque nós podemos fazer uma ligação das situações que acontecem em nós enquanto sociedade e interligar isso.
onde não é tão importante quem viveu aquilo ou deixou de viver, quem fez ou deixou de fazer, mas os aprendizados que nós podemos elaborar a partir daquela análise. E se nós pegarmos o significado da palavra pertinácia, é essa persistência, essa boa teima, essa boa teimosia, essa relutância no sentido de resistir e continuar tentando o bem pelo bem, seguir o testemunho do Cristo pelo Cristo.